Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste domingo nós te saudamos com a paz do Senhor Jesus, dando prosseguimento ao tema dos nossos estudos bíblicos, Pessoas como Nós, com os personagens do Antigo Testamento. No domingo passado, nós vimos a vida de Enoque, o homem que andou com Deus. E neste domingo, nós vamos refletir um pouquinho sobre Noé, que foi o pregador da justiça. Será que todo o conhecimento que nós temos sobre Noé e a sua história, ainda nós teremos algo novo para aprender nesta manhã de domingo? Eu creio que sim. E nós vamos refletir juntos e estar na presença do nosso Deus para ver como a vida desse homem ainda tem algo para nos ensinar depois de tantos anos, tanta cultura diferente, dias difíceis, mas nós vamos ver que o Senhor nosso Deus vai usar este personagem magnífico do Velho Testamento para falar conosco nos dias atuais. Nós vamos te convidar então para orar, para pedir que Deus nos dê discernimento, graça, unção, para que nós possamos aprender mais da sua palavra. Oremos. Deus, nesta manhã de domingo, nós nos aproximamos do Senhor com muita humildade e com muita gratidão pela palavra do Senhor que permanece viva e eficaz no decorrer de tantos anos, de tanto tempo, e nos ensinando a cada dia a fazer a vontade do Senhor, a conhecer o teu grande amor por nós, a conhecer o teu desejo de que sejamos pessoas felizes, obedientes, fiéis ao nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado por tudo que nós vamos aprender nesta manhã. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, como é maravilhoso nós pegarmos aquelas histórias que nós conhecemos desde criança e descobrirmos ainda nessas histórias um segredo, um tesouro escondido para falar aos nossos corações nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes nós já lemos, já contamos para as crianças, já vimos filme sobre a história de Noé, especialmente sobre a construção da arca e tudo aquela maravilha que Deus fez, né, através da providência que o Senhor tomou para salvar Noé e sua família e todos aqueles bichos, aqueles animais maravilhosos dentro de uma arca. Mas, preparando esse estudo de hoje, nós vamos ver que Noé, apesar de ser, ainda que seja um herói, né, mencionado até na Galeria da Fé, como nós vamos ver daqui a pouco, também era pessoa igual a nós. E nós vamos ver que nós podemos aprender com isso. E aqui está a beleza da Bíblia, né? De não ocultar fraquezas, limitações, quedas que muitas vezes os heróis bíblicos cometeram. A Bíblia não conta só a parte linda que eles fizeram, que eles vivenciaram, mas conta também a parte humana deles. E isso nos leva a crer que, como nós, eles eram, e como eles, nós podemos também vencer na nossa vida espiritual. Então, quando nós mencionamos no domingo passado a história de Enoque, eu recebi alguns retornos dizendo que interessante, nunca tinha pensado por esse ângulo na história de Enoque. E Noé, nós vamos encontrar a sua história lá no livro de Gênesis, né? Vários capítulos sobre a história de Noé. Mas hoje o nosso texto básico se encontra em Gênesis 6, de 8 a 22, um pouquinho longo o texto, mas nós vamos ler juntos
para que nós possamos extrair dele e de outros textos tantas lições maravilhosas. E o alvo dessa lição é desafiar a cada um de nós a um viver santo e diferente, como foi o viver de Noé. Olha que belo desafio nós temos no final desta lição. Eu vou até repetir: desafiar a cada um de nós a viver um viver santo e diferente, como foi o viver de Noé. Que Deus nos abençoe, que você abra o seu coração, que você esteja totalmente desarmado no sentido de tudo que você já ouviu até hoje sobre Noé, para que o Espírito Santo possa te falar novidades nesta manhã de domingo. Então, eu convido você a ler o texto que se encontra, o nosso texto básico, que se encontra em Gênesis 6, de 8 a 22. Eu te aconselho a ler os textos que antecedem a esse e que sucedem a esse, para que você volte a recordar toda a história de Noé durante esta semana. Vamos lá, Gênesis 6, de 8 a 22. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Em algumas versões, Cã, o segundo filho, Cã, C-A-M. Mas cão aqui de maneira nenhuma se refere ao cachorro. Então, relendo o versículo 10, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e fora com o betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Que Deus nos abençoe. Durante o estudo dessa lição, o que nós queremos é estudar realmente a vida de Noé, seus feitos e características, e também almejar mais intimidade com Deus, como este homem tinha. E como eu disse no princípio, levarmos a vida de tal forma que nós vamos viver de forma santa e diferente dos rumos dados pelo mundo. Esse é o nosso objetivo. A história de Noé, queridos, motiva-nos a refletir solenemente na influência que pode exercer deste tempo presente um crente fiel e obediente. Que qualidades preciosas, E nós vamos ver, então, o versículo-chave do nosso estudo hoje. O versículo-chave
do nosso estudo hoje, ele se encontra em Gênesis 6, e já foi lido por nós, o versículo 9, parte do versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre seus companheiros. Noé andava com Deus. Olha que interessante, a mesma descrição feita a Enoque. Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus. Noé também vai ser exemplo de um homem que tem intimidade, que tem relacionamento com o Senhor, que anda diariamente com o Senhor. Noé viveu numa época de crises, de corrupção, de violência, que atolava a alma do homem na miséria, na ruína. E Deus estava tremendamente indignado com a situação da humanidade naquela época. E aquele homem, na sua integridade, ele não se deixou levar pelas práticas comuns e normais dos seus companheiros, mas seguiu o caminho estreito da obediência e da santidade. Por isso Noé é um personagem que serve de exemplo para nós. Noé foi diferente. Noé não foi arrastado pelas correntes impetuosas da maldade. Ele era como um peixe que nadava contra a correnteza, né? Contra a popularidade, as ideias naturais dos homens sem Deus. E quando nós olhamos o viver de Noé, nós somos levados pela graça de Deus a um viver diferente e de plena comunhão no meio de uma geração talvez mais corrompida e perversa do que a geração antediluviana. Façamos essa caminhada histórica agora e aprendamos, então, a ser diferentes. Como eu disse, Noé e Enoque têm algo em comum. Eles andavam com Deus e, por isso, eles obtiveram a aprovação de Deus para as suas vidas. E nós vamos ver alguns tópicos que nos vão fazer refletir, né, sobre a vida deste homem e o que ele tem para nos ensinar. Primeiro tópico é vivendo sob a graça de Deus, a graça transformadora e a graça salvadora. Nos versículos 6, de 8 a 13, nós vamos apreciar um pouquinho sobre a graça de Deus transformadora. No versículo 8 nós lemos, porém Noé achou graça diante de Deus. O que é achar graça, encontrar graça? Aqui está o segredo de uma vida vitoriosa e triunfante. É a graça de Deus que nos habilita, que nos capacita a usufruirmos de forças espirituais e termos sabedoria vivencial neste mundo tenebroso. Como nós precisamos desse discernimento, dessa sabedoria nos dias atuais. Enquanto a maldade dos contemporâneos de Noé se multiplicava, a ponto de o Senhor ter se arrependido de haver formado a raça humana, como é mencionado lá no versículo 7 e 8, a expressão porém, do versículo 8, nos leva a uma mudança histórica devido à infinita graça de Deus vivida por um homem. Quando ele olhou toda aquela geração, todos aqueles contemporâneos, Deus estava decidido a destruir toda a raça humana e começar de novo. Mas um homem chamou a sua atenção, né? Porém, Noé achou graça diante de Deus. E de Gênesis 6, versículos de 8 a 9, nós vamos contemplar essa graça transformadora. A vida diferente de Noé era resultado de abundante graça derramada sobre ele. Irmãos, numa época em que não havia escrituras sagradas, nada havia sido ainda registrado, né? Deus falava ali diretamente com o ser humano, com aquele que cria nele e lhe obedecia. E assim como a graça de Deus é mencionada lá em Tito 2,12, que é uma carta maravilhosa do Novo Testamento, ela tem o poder de nos educar, ela tem o poder pedagógico no conceito de Paulo, né? E Noé foi educado por ela. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós somos abençoados e demonstramos uma vida transformadora e diferente, é pela graça de Deus e não pelos méritos humanos. Engraçado, muitos têm uma vida transformada de acordo com as suas tentativas de se aperfeiçoar e realmente pode chegar num nível muito bom,
mas mudarmos completamente de tal forma que sejamos novas criaturas é somente pela graça de Deus. Como é que essa graça de Deus impacta o nosso dia a dia? Pense a respeito. Então, essa graça transformadora é que fez de Noé um ser diferenciado. Mas também a graça salvadora. Deus providenciou um livramento para a família de Noé, através da construção de uma arca. A arca feita por Noé e arquitetada por Deus era o meio de salvação para Noé, para todos os seus familiares e ainda para os que confiassem naquela provisão salvadora. Era a graça de Deus oferecendo a salvação a todos pela fé. Olha, a arca é o próprio tipo, né, de Jesus Cristo. Hoje temos aquele, né, a quem a arca tipificou, que é Jesus, a graça manifestada. Olha, queridos, a arca salvou Noé, sua família, mas também salvou a criação de Deus, né? Uma amostra da criação de Deus que iria se multiplicar depois do dilúvio. E essa salvação, essa arca, foi oferecida de oportunidade a todos que viveram naquela época. Mas o que nós vimos? Nós vimos deboche, nós vimos zombaria, nós vimos descrença. E quando realmente a tribulação chegou, através das águas do dilúvio que subiram, cada vez mais, já não havia oportunidade de salvação para aqueles que não aceitaram em tempo oportuno. Está vendo como tem a ver com os nossos dias atuais? A palavra de Deus tem sido aí pregada diariamente, pregada livremente. Você tem toda a liberdade de questionar, de rejeitar e de aceitar, como foi nos dias de Noé. Então, a graça salvadora está aí, continua à nossa disposição ainda, né? E nós estamos vivendo, segundo os estudiosos, o tempo da graça. Por enquanto, ainda podemos entrar na arca, se nós quisermos, e Deus continua a nos convidar para sermos salvos. O segundo item é vivendo sob a direção de Deus. Noé tinha sensibilidade espiritual para discernir a vontade de Deus num mundo caótico e por isso ele agiu sob a direção de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, ele sentiu a vontade de Deus, discerniu essa vontade e agiu sob essa direção. Irmãos, isso não é tão simples. Você precisa reconhecer a voz de Deus. Jesus disse que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. A direção de Deus tem que ser algo muito claro para nós, para que nós possamos andar sob essa direção. E para andar sob a orientação do Senhor é necessário estar, então, sintonizado com a sua voz, revelado na pessoa de Jesus Cristo, revelado na sua palavra. Você tem cultivado seus momentos devocionais, nos quais você busca discernir a vontade de Deus? Isso é muito importante. Então, o primeiro discernimento do Noé foi quanto aos detalhes da arca. Deus é um Deus detalhista. Ele não disse simplesmente a Noé, precisamos construir uma arca, faz lá do jeito que você achar melhor. Não, nós vimos no texto que nós lemos os detalhes, as medidas, quantos andares, como seria, teria uma janela lá no alto, teria uma porta mais embaixo. E Deus foi dando esses detalhes. Muitos de nós achamos que Deus não está interessado em detalhes e por isso nós negligenciamos as coisas pequenas. Esse texto ensina-nos verdades diferentes, né? Depois, a direção quanto ao iminente juízo de Deus. Deus revelou seu julgamento justiceiro para aquela geração perversa. Deus é um Deus de amor, que dá muita oportunidade, mas é um Deus justo. Noé tinha consciência disso e, pelos muitos anos do seu laborioso trabalho, tornou-se uma mensagem prática da sua convicção. Queridos, alguns estudiosos dizem que Noé levou cerca de 120 anos para a construção daquela arca. E durante esses anos todos, né, numa época em que as pessoas, os seres humanos, viviam muito mais do que nos dias de hoje, Noé se tornou um pregador da justiça de Deus. Noé avisava os seus contemporâneos do juízo que estava por vir, o que iria acontecer.
Você está praticando exatamente aquilo que crê e prega? Reflita. E depois, Noé recebeu também direção quanto à obediência. Noé sabia exatamente o que devia fazer. E assim teve a coragem de obedecer em tudo a Deus, nos menores aos maiores detalhes. Noé cria, que Deus estava mandando ele fazer aquele trabalho e orientando e abençoando. Mais uma vez nós temos um exemplo de obediência a toda prova. Mesmo que para isso Noé enfrentasse o que? Crítica e zombaria. E nós vamos ver que os contemporâneos de Noé o criticavam, e aos olhos deles, eles não deixavam de ter razão, nunca tinha chovido sobre a terra, como Noé falava que ia acontecer. Nunca. Essa chuva, esse dilúvio, foi a primeira vez. A chuva vinha em forma de orvalho, de hidratação da terra de uma maneira suave. E ele construindo aquela arca num lugar seco, sem água, sem um rio por perto, sem mar. Como que ele ia fazer? O que ele pensava construindo aquilo? Como que aquele barco ia flutuar sem água? Mas Noé cria piamente no que Deus tinha lhe dito. E essa obediência é que nos desafia, nos encanta na história de Noé. A sua obediência. Nosso terceiro tópico é andando sob o pacto com Deus. O que vem a ser um pacto? Um combinado, um acordo, uma aliança com Deus. Quando o homem é fiel e obediente a Deus, Deus o recompensa com promessas, alianças e bênçãos, as quais se tornam consequência da fé que uma vez foi dada aos santos. E em Noé, nós vamos ver essa fé que agrada a Deus, citada lá na carta de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7. A fé que agrada a Deus e que move o coração divino a fazer um concerto, um pacto, em que o Senhor se compromete a abençoar o homem, a sua posteridade, a toda a criação. Queridos, quais foram as promessas desse pacto? Elas estão descritas em Gênesis 8, 21, 22 e Gênesis 9, de 11 a 17. Vamos ler aqui Gênesis 8, 21, 22. Passado o dilúvio, passado todos aqueles dias de tensão, de horror ao redor da arca, mas de perfeita paz, tranquilidade e segurança dentro da arca, o Senhor cheirou, conforme diz o Gênesis 8, e o Senhor cheirou o suave cheiro daquele altar, daquele sacrifício que Noé fez ao sair da arca, E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, olha que aliança, não deixará de haver plantio e colheita, não deixará de ter frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo, agora já estamos lendo Gênesis 9, de 8 a 13, dizendo, versículo 9, e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que está convosco, de aves, de gado, de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. Então, essa aliança era com Noé, seus descendentes e toda a criação. E eu convosco estabeleço a minha aliança, versículo 11, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E em Gênesis 9:17, nós vemos que o arco-íris,
é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra, disse o Senhor. Então, lembremos-nos do novo pacto que Deus fez conosco na pessoa de Jesus. A nova aliança do seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário, conforme mencionado ali em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Esse arco-íris, esse sinal no céu, foi dado a Noé, e para nós foi a vinda do Senhor Jesus renovando esse pacto, essa nova aliança. Cristo é o refúgio, o abrigo para o crente, assim como a arca abrigou e refugiou Noé e sua família. Olha que poético, olha que verdadeiro, olha que confortador para nós. O viver de Noé nos ensina que é possível andar com Deus, sob sua graça, com justiça, retidão e integridade. É possível, em meio a tanta corrupção como nós vemos, e maldade, o cristão ter a sua caminhada sob a direção e orientação do Senhor. É possível ter ainda a sensibilidade espiritual para discernir os tempos e épocas em que o julgamento divino cairá sobre esta geração. Ah, irmãos, que lição preciosa temos observado através da vida de Noé. Mas, como eu disse anteriormente, Noé não foi só um homem cheio de virtudes. Ele teve seu momento de fraqueza e algo muito grave aconteceu e marcou para sempre a vida de Noé e seus descendentes. O quarto tópico, portanto, vai falar de andando fora da vontade de Deus. Em Gênesis 9, de 20 a 29, nós vamos ler esse texto e ver o que aconteceu. Os dias se passaram, eles saíram da arca, eles estavam começando a povoar a terra, os animais se espalharam e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Gênesis 9, de 20 a 25. Versículo 21. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Queridos, preparem-se, esse texto é extremamente polêmico, e nós não vamos chegar a uma conclusão fechada sobre ele. Mas nós vamos fazer alguns questionamentos e ver possíveis explicações que vêm até nós através dos estudiosos da palavra de Deus. Mas quem podia imaginar a cena que vemos nestes versículos? Um homem que era íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus, de repente se embebeda, tira a roupa toda, fica nu lá dentro da sua tenda. Quem imaginava cair como ele caiu? A Bíblia diz que ele embriagou-se e criou um escândalo para seus filhos. Queridos, a grande polêmica aqui em torno desse texto vai nos fazer refletir sobre o seguinte. Vamos rever a história com mais detalhes. Em algum momento após o dilúvio, Noé plantou uma vinha. Noé passou esses anos todos sendo construtor e agora ele planta uma vinha, né? No versículo 20, a Bíblia diz que Noé era lavrador da terra, ou começou a ser lavrador da terra, começou a ser um agricultor. Ele então produziu vinho e ficou bêbado. Aqui não se sabe, né, se Noé já bebia anteriormente, ou se foi a primeira vez na descoberta do vinho que ele se embriagou acidentalmente. Nós não podemos ter certeza do que a Bíblia está falando quando diz que ele se embriagou, se foi
a sua primeira vez na experiência com o vinho, ou se Noé já fazia isso, provava o vinho de outras vezes e nunca tinha se embriagado, e agora ele se embriagou. Mas o fato é que ele não apenas ficou bêbado, mas também ele ficou nu dentro da sua tenda. O que se seguiu foi o pecado de Cã e possivelmente de Canaã, que é o filho de Cã. Esse é um episódio incômodo na vida de Noé, mas serve como um lembrete de que mesmo salvos pela graça de Deus, são propensos a pecar. É também um aviso poderoso sobre como uma única decisão descuidada pode destruir a reputação até mesmo do homem e da mulher mais piedosos. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de beber. Embora a Bíblia diga que o vinho é bom para o ânimo, conforme Salmo 104, versículo 15, ela também nos adverte do perigo que o vinho pode representar, especialmente para aqueles que estão em posição de autoridade, conforme Provérbios 31:4. Por quê? Porque o álcool nos tira o discernimento, nos tira a censura, nos tira o equilíbrio, o álcool em excesso. O que a Bíblia não especifica é por que Noé ficou bêbado. É como eu disse a vocês, não há uma explicação sobre isso. Há várias possibilidades, embora nenhuma delas altere a responsabilidade das pessoas envolvidas. Noé era responsável por suas próprias ações, assim como seus filhos. Isso inclui Cã, que parece que o pecado de Cã foi ter entrado naquela tenda e ao contemplar o seu pai bêbado e nu, ele não teve compaixão, ele zombou do seu pai. Aqui, queridos, nesse versículo 22, há muitas teorias criadas sobre isso, tá? E realmente são especulações, porque a Bíblia não dá margem para você chegar a uma conclusão do que aconteceu de fato com Cã e seu pai Noé. E por que Noé amaldiçoou exatamente o filho de Cã, que vem a ser Canaã? Amaldiçoa dizendo que ele vai ser escravo, ele vai servir aos seus tios, aos seus parentes. Então, isso aqui é uma dúvida que permanece. Mas como nós não podemos chegar a uma resposta acertada, baseada no texto, o que nós vamos ver é que Noé era um homem como qualquer pessoa, normal. Talvez ele tenha ficado assombrado por suas experiências durante o dilúvio e tenha optado por consumir vinho em excesso e ficar bêbado para aliviar aquelas lembranças aterradoras do que aconteceu com as pessoas lá fora. A tentativa de evitar sentimentos negativos é um dos principais motivos pelos quais as pessoas abusam do álcool atualmente. É uma fuga, queridos. Nós vemos que Belo Horizonte nunca teve tantos moradores em situação de rua. E no começo já do dia nós vemos eles atrelados a uma garrafa de bebida. E a gente já começa com censura, mas aquelas pessoas estão em busca de esquecer uma vida miserável, uma vida de tristeza, um passado que eles não querem mais contemplar, que eles querem modificar, esquecendo, né? Então o vinho sempre foi usado como um anestésico, um motivo de esquecimento, de deixar para trás uma coisa dolorosa. Pode ter sido esse o caso de Noé? Sim, pode ser, mas a tensão de tentar reconstruir um mundo destruído, além da terrível perda de vidas humanas, sem dúvida pode ter sido um fardo muito pesado para suportar. Outra possível resposta é que a embriaguez de Noé foi inadvertida, causada pela sua idade avançada. Quer dizer, Noé pode ter se embriagado acidentalmente. Começou a tomar, foi gostando e se excedeu. Mas acontece que mesmo assim, né, nós não podemos dizer com certeza exatamente por que ele ficou bêbado. As escrituras geralmente deixam de fora detalhes que, em última análise, são irrelevantes para o nosso relacionamento com Deus. O fato é que esse evento, esse momento, foi uma queda da parte de Noé. Ele se sentiu humilhado ao ser descoberto, ao ser flagrado pelo filho, daquela situação de falta de controle, de estar nu dentro daquela tenda.
Nós sabemos que naquela época essa intimidade do pai jamais poderia ser vista por um filho, né? Nós estamos falando de uma cultura de milhares de anos antes de nós, que com esses nossos olhos de agora não podemos avaliar o que significava isso, né? Mas a verdade é que nós não temos esses detalhes e queremos crer que a sequência exata desses eventos que levaram ao tropeço de Noé não é apresentada nas Escrituras porque realmente é irrelevante. Nos basta a lição que ficou para nós com esse evento, né? É que Noé, nesse momento, ficou fora da vontade de Deus e as coisas começaram a se perder. E aí nós vamos caminhando para as nossas considerações finais. Nós vamos pegar a palavra de Paulo numa carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, versículo 12, onde ele diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Queridos, nós somos todos humanos. Assim como Noé, às vezes nós vamos levar uma vida inteira de fidelidade, mas talvez tenhamos um momento em que nós vamos fraquejar. E é preciso que nós tenhamos a misericórdia, a compaixão dos nossos irmãos, para não nos julgarem, não nos condenarem, porque com a graça de Deus nós vamos nos levantar. Então, se nós estamos fortes, se nós estamos de pé, tenhamos misericórdia e compaixão daquele que teve uma fraqueza, daquele que está caído, né? Que peçamos a Deus, que intercedamos por ele, para que ele se levante novamente e caminhe com o Senhor. Como nós dissemos, o exemplo de Noé, ele diz para nós que é possível ir na contramão do mundo, e a história dele nos ensina que não basta começar bem. O mais difícil é terminar bem. Nós mencionamos isso lá na lição de Enoque, né? Muitos começam mal, terminam mal. Muitos começam bem, mas terminam mal. Muitos começam mal e terminam bem. E muitos vão ter uma vida equilibrada. Vão começar bem, vão terminar bem. E no caso de Noé, termina bem, né? Noé é uma vida mencionada lá nos Heróis da Fé como um homem que agradou a Deus pela sua fé. E essa persistência, essa obediência é o que o Senhor quer nos ensinar hoje através da vida de Noé. Eu quero ler um versículo de Hebreus 11, 7, que foi a última coisa dita sobre Noé na Bíblia, né? Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Pela fé. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Esse texto eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje. Então, vamos refletir a respeito. Noé é um grande exemplo de que é possível ir na contramão do mundo e viver em obediência ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê graça, discernimento para refletir, rever a sua vida, como tem sido a sua caminhada com Deus. Você tem discernido o que Deus quer que você faça? Você tem realmente clamado pela graça e a misericórdia de Deus para fazer a sua vontade? Pense nisso, reveja esse vídeo, curta, compartilhe com alguém, releia a história de Noé na sua Bíblia durante a semana e aprenda muito mais que o Espírito tem para te ensinar. Deus te abençoe e te guarde até domingo que vem. Um abraço.